Então, em nome de Jesus, vamos dar início a esse estudo dessa manhã, falando sobre um tema que me impressiona muito, que está na Bíblia. Poderia o tema ser chamado assim: para quem iremos nós? Essa foi uma frase dita por um discípulo, né? Para quem iremos nós? E é sobre isso que eu queria comentar com os irmãos. Está no capítulo 6 do Evangelho de João, no verso 60. Então, o Evangelho de João, no capítulo 6, tem bastante versículos no capítulo, já no versículo 60 ao 62, temos a primeira leitura. Diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então, aqui justamente nos versos anteriores, Jesus faz uma pregação muito explícita em relação ao fato dele ser o Salvador, de que os seus discípulos deveriam tomar parte nisso, numa comunhão íntima. E então, alguns dos discípulos ficaram numa condição de achar aquele discurso muito duro. Quem é capaz de ouvir tal mensagem, né? E aí, Jesus percebe a reação. Aqui diz que murmuravam, né? E ele fala: isto escandaliza vocês? Esse discurso que eu acabei de declarar escandaliza vocês? E aqui diz então, numa linguagem assim, o que seria então se vocês vissem, né, o Filho do Homem para onde primeiro estava? Eles estavam tão presos na realidade terrena, preocupados em levantar Jesus como um rei terreno em favor de Israel, para ficar livre do jugo romano, que estavam deixando de perceber o quê? O reino espiritual que Jesus queria conceder a eles. A parte espiritual estava sendo passada por alto. Agora, nos versos 66 ao 71, nós temos um pouco mais dessa continuação. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Verso 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Nós, se fôssemos ver em outras narrativas, fala que Jesus mandou vários discípulos dele, de 2 em 2, em várias cidades. Tinha 70 a seu serviço. E esses 70 nesse momento abandonam ele. E ficam os 12. E aí, depois de todos esses que abandonaram ele, tem apenas 12 agora, uma minoria daqueles 82 que havia. Ele chega para os 12 e fala o quê? Querei vós ir também. Vocês querem ir também? Vocês querem se retirar? E aí então, Simão Pedro reconhece aquilo. Muitas vezes Pedro falava pelos 12, né? Ele tomava a frente e dizia, mas Senhor, para onde que a gente vai?
é tu que tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que tu és o Messias. Mas aí Jesus ainda não ameniza o discurso. Olha que coisa dura. Ele não ameniza. Ele fala, olha, tem 12 aqui, mas vai ter um ainda que vai me trair. Um desses 12. Olha só que situação, né? Ellen White comenta sobre essa passagem de maneira muito interessante no livro Desejar de Todas as Nações, nas páginas 391 a 393. Diz assim: a prova era demasiado grande, diminuiu o entusiasmo dos que o tinham querido arrebatar para fazer rei. Este discurso na sinagoga, diziam, abria-lhes os olhos. Agora estavam desenganados. Em seu espírito, as palavras dele eram uma positiva confissão de que não era o Messias, e nenhuma recompensa terrestre poderia provir de se unirem a ele. Por que eles acharam que não era o Messias? Não era o Messias na mente, do jeito que eles queriam. Estava vendo que o discurso estava indo por outro caminho. E aí diz aqui que nenhuma recompensa havia de continuar com ele. Ele não quis ser rei. Haviam saudado o poder que possuía de operar milagres, estavam ansiosos de ser libertados de doenças e sofrimentos. Não se poderiam, porém, concordar com sua vida de abnegação. Não se importavam com o misterioso reino espiritual de que falava. O insincero, o egoísta que o tinha buscado, não mais o desejou. Se não consagrava seu poder e influência a obter sua libertação dos romanos, não queriam ter nada com ele. Se não era do jeito deles, vamos abandonar esse barco. A continuação diz ainda: almas são hoje provadas, como foram aqueles discípulos na sinagoga de Cafarnaum. Quando a verdade impressionava o coração, veem que sua vida não se acha em harmonia com a vontade divina. Veem a necessidade de inteira mudança em si mesmos. Não estão, porém, dispostos a empreender a obra de renúncia. Zangam-se, portanto, quando são descobertos seus pecados. Retiram-se ofendidos, da mesma maneira que os discípulos de Jesus se afastaram murmurando: dura este discurso, quem o pode ouvir? Então Cristo, naquele contato direto com eles, estava expondo o que também? O próprio pecado, aquilo que eles não queriam mexer, o ego, uma mudança espiritual. Isso eles não queriam. E portanto saíram zangados, não queriam empreender uma obra de renúncia. Para quem iremos nós? Os mestres de Israel eram escravos do formalismo. Os fariseus e saduceus andavam em contínuas disputas. Deixar Jesus era cair entre discutidores obstinados de ritos e cerimônias e ambiciosos que buscavam a própria glória. Os discípulos haviam encontrado mais paz e alegria desde que tinham aceitado a Cristo do que em toda a sua vida anterior. Como voltariam para os que haviam desdenhado e perseguido o amigo dos pecadores? Por muito tempo aguardaram o Messias. Agora ele viera, e não se podiam afastar de sua presença para ir àqueles que estavam procurando tirar-lhe a vida, e os tinham perseguido por se tornarem seguidores seus. Então vemos aqui que havia, de modo geral, vários partidos, várias facções dentro do judaísmo, da igreja judaica. Havia aqueles mais ligados, inclusive com os governos terrestres, que eram apelidados de herodianos, inclusive. Havia aqueles que tinham se afastado de tudo, se isolado, que eram os essênios. E havia duas classes bem destacadas que a Bíblia relata várias vezes, né? Que eram saduceus e fariseus. De modo grosseiro aqui, para resumir, nós temos os fariseus, que eram aqueles conservadores, aqueles rígidos na lei, mas que na realidade estavam presos ao quê? A cerimonialismo,
apenas uma aparência de santidade, uma aparência de piedade, mas que não buscavam a mudança no interior. Do outro lado havia os saduceus, que inclusive o sumo sacerdote era dos saduceus, o sinédrio tinha um domínio de modo geral dos saduceus, que eram a parte mais liberal do judaísmo, descrente de várias doutrinas. No entanto, a solução estava nos fariseus ou nos saduceus? Não estava em nenhum dos dois, nem os conservadores, nem os liberais. Havia uma solução apenas em Cristo. Mas o que era o grupo de Cristo? 12. Havia então alguns poucos. Nós sabemos que por ocasião do derramamento da chuva temporã, no dia do Pentecostes, estavam reunidos quantos? 120 pessoas naquela ocasião. Aí sim, então, a partir daquilo, eles espalharam essa mensagem pelo mundo de então, com o poder do Espírito Santo. Gostaria de ler mais um texto em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Nós vemos como que são as coisas de Deus diferentes das do mundo. É isso que nos é revelado aqui nessa leitura que Paulo faz. 1 Coríntios, quanto? 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 27, resume bem essa questão. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Dessa maneira, nessa inversão do que o mundo entende como glorioso, como próspero, assim como é dita aquela parábola do grão de mostarda, que é a semente menor do reino vegetal e, no entanto, é a que dá o maior fruto. Assim também é nas coisas espirituais. Deus quer fazer um trabalho com sua igreja, assim como ele intentou fazer com o antigo Israel. Quando Deus escolheu Israel, não era porque era a nação mais forte, mais numerosa. Ao contrário, diz que escolheu a menor de todas e quis, através dela, mostrar o poder de Deus. No entanto, eles se apegaram a formalismos, a uma segurança carnal. Olha, eu sou judeu, então a porta do céu está aberta para mim. De maneira alguma. Jesus deu uma lição para eles quando veio e falou que aqueles que faziam as obras de Abraão, estes sim são filhos de Abraão, genuinamente. De nada adianta o mero sangue, a mera linhagem. Ellen White comenta no Atos dos Apóstolos, na página 9, que a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Na página 11, ela diz que a igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que ele mantém no mundo revoltado. Qualquer infidelidade da igreja é traição para com aquele que comprou a humanidade com o sangue de seu unigênito Filho. Almas fiéis constituíram desde o princípio a igreja sobre a terra. Em cada era teve o Senhor seus vigias que deram fiel testemunho à geração em que viveram. Essas sentinelas apregoaram a mensagem de advertência, e ao serem chamadas para depor a armadura, outros empreenderam a tarefa. Deus pôs essas testemunhas em relação de concerto com Ele próprio, unindo a igreja da terra à do céu. Enviou seus anjos para cuidar de sua igreja. As portas do inferno não puderam prevalecer contra seu povo. Esse é um texto que eu costumo dizer que frequentemente é mal compreendido.
As pessoas pegam esse texto, olha, então o que constitui a igreja de Deus são as almas fiéis. Mas não é simples, não é isso que o texto simplesmente está querendo trazer. O texto declara outra coisa. Almas fiéis constituíram desde o princípio a igreja sobre a terra. E aí fala que em cada era sempre teve os seus vigias fiéis. E quando havia aqueles que depunham a armadura, tinha outros para os sucederem. Veja só que é essa leitura que nós devemos ter. Porque na igreja de Deus apenas uma classe? Só uma classe de fiéis? Não, é duas classes. Isso é ilustrado de variadas formas por Cristo. Nós temos o trigo e o joio, as virgens prudentes e as virgens loucas. Duas classes. Essa separação só ocorre, por fim, na crise final. Até então a igreja continua com duas classes. Mas existe então sempre almas fiéis em todas as gerações subsequentes. Sempre ficava o quê? Um remanescente fiel levando adiante a mensagem da verdade. Diz assim ainda na página 28 do mesmo livro: todos os que crerem devem ser congregados numa única igreja. Isso é uma outra dificuldade nesses tempos modernos, que nós vemos sem fim opções de igrejas. Vemos que também outros partem para o individualismo. Acho que não deve haver uma instituição, uma organização formal. Não, eu tenho minha própria religião pessoal, eu sirvo diretamente a Deus e assim por diante. E sim, a comunhão de fato é direta para com Deus. Não há um mediador para entrarmos em contato com Cristo. Cristo é o próprio mediador entre o Deus e o homem. No entanto, aqui nós já vimos que a igreja foi um instrumento apontado por Deus. Ele que a instituiu, tem um papel para desempenhar e deve levar o evangelho puro ao mundo. Vemos então a necessidade de ser constituído um único ministério para então todos serem congregados nesta igreja. Deste modo, será preservada a unidade dos fiéis e a unidade doutrinária da igreja. Isso é o que deve ser perseguido. Nós vemos aqui também na página 12, Ellen White dizendo que durante séculos de trevas espirituais a igreja de Deus tem sido como uma cidade edificada sobre um monte. De século em século, através de sucessivas gerações, as puras doutrinas do céu têm sido desdobradas dentro de seus limites. Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre que Deus concede em sentido especial sua suprema atenção. É o cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Vemos nesse texto que muitas vezes alguns querem apropriar-se desse texto e falar que é a sua denominação. Ela é fraca, defeituosa, mas Deus está com ela. Aqui o texto não está colocando uma igreja, uma placa de igreja. Está falando que a igreja de Deus, e nas sucessivas gerações, foi se mudando qual que era essa igreja de Deus, porque havia o que? Apostasias e um remanescente fiel que saía. Apostasia novamente e um remanescente fiel saindo e dando continuidade. A igreja de Deus não é a igreja apostatada. Essa está com apostasia, corrupção, pecados abertos declarados dentro dela. Mas na igreja de Deus há sim fraqueza, defeitos de caráter. No entanto, Deus ainda quer fazer um trabalho através dela. Apesar disso tudo, nós vemos aqui durante séculos, sempre a igreja deve ser como uma cidade edificada no alto do monte. Fazendo o quê? Iluminando o seu arredor, mostrando um direcionamento. Esse é o papel da igreja. Gostaria ainda de ler
sobre isso, essa questão da sucessão apostólica, um ponto que muitas vezes as pessoas se apegam, tem que ter uma linhagem, se não é uma linhagem sanguínea, agora é uma linhagem de pastores, bispos, que vem, uma linhagem eclesiástica que vem desde os apóstolos, e muitos tentam criar essa questão. Mas é isso que importa para Deus? Ellen White declara assim: este princípio se relaciona com igual peso a uma questão longamente agitada no mundo cristão, a da sucessão apostólica. A descendência de Abraão demonstrava-se não por nome e linhagem, mas pela semelhança de caráter. Assim, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão de autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Uma vida influenciada pelo Espírito dos apóstolos, a crença e ensino da verdade por eles ensinada. Eis a verdadeira prova da sucessão apostólica. Isto é que constitui os homens sucessores dos primeiros mestres do Evangelho. O elo de ligação que nós temos com os apóstolos é na mensagem. Se a doutrina e a prática é semelhante aos apóstolos. Nós bem sabemos que a igreja, ela deve reavivar a sua vida espiritual e reformá-la, para que por fim Deus possa reconhecer este fato, derramando de maneira sem medida o Espírito Santo no último chamado, no último convite divino a ser dado a este mundo. Vemos aqui que essa é a definição verdadeira de uma verdadeira sucessão apostólica. A mesma doutrina, a mesma prática daqueles apóstolos. Ellen White ainda declara, mensageira do Senhor, no Desejar de Todas as Nações, na página 826, que é excluído o ensino humano. Não há lugar para a tradição, para as teorias e conclusões dos homens, nem para a legislação da igreja. Nenhuma das leis ordenadas por autoridade eclesiástica se acha incluída na comissão. Nenhuma dessas tem os servos de Cristo de ensinar. A lei e os profetas. Esse é o ponto. A lei e os testemunhos. Então vemos aqui de maneira evidente que muitas vezes a igreja, com a sua liderança, quis instituir certas regras, decisões ou até mesmo alterações no que Deus mandou. Tudo isso deve ser o quê? Rechaçado. E apenas dada a mensagem que Deus deixou para a igreja. Não é papel da igreja legislar em nada em relação a pontos espirituais. Grande Conflito, na página 595, nos dá uma promessa muito bela. Diz assim: mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas, as opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, a voz da maioria. Nenhuma dessas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim diz o Senhor. Vemos dessa maneira que se nós fôssemos seguir as decisões que concílios, que decisões de conferências gerais já tomaram ao decorrer da história, veríamos contradição entre essas decisões. E seguiríamos qual delas? A primeira, a última, qual delas seria correta? Não há segurança neste rumo. E mais, aqui diz ainda que mesmo a voz da maioria não deve ser definitiva. Muitas igrejas partem para isso, uma espécie que, como um sistema democrático, pudesse mudar doutrinas. De maneira alguma. Olha, a maioria decidiu, ou então põe uma qualificação, 3/4, decidiram tal coisa, mudamos nossa doutrina. Não,
aqui fala que não tem peso mesmo a voz da maioria. E frequentemente o que ocorre? É a minoria que está defendendo a verdade. E por isso justamente que as igrejas acabam entrando em declínio e quedam em apostasia aberta. Sempre foi assim. Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 175, diz assim, aqui é para mostrar que não há contradição no que a Bíblia diz, mas diz que Cristo pede unidade, não pede, porém, que nos unifiquemos em práticas errôneas. O Deus do céu traça frisante contraste entre a verdade pura, inspiradora, que enobrece e doutrinas falsas, desorientadoras. Ele chama o pecado e a impenitência pelo verdadeiro nome, não encobre o mal feito com uma capa de argamassa não temperada. Roga a nossos irmãos que se unifiquem em um fundamento verdadeiro, escriturístico. Então a desculpa de repente não se separar de um grupo que está em apostasia, em considerar então que não, vamos manter a unidade, vamos convergir no mesmo propósito, isso não deve ser a preço da verdade. De maneira alguma, aqui ficou muito claro que a unidade não quer dizer que vamos nos unir em práticas errôneas. A união, ela se dá em torno de Cristo, em torno da verdade que é revelada através dele. Gostaria de trazer um outro episódio das Escrituras, está no Evangelho de João, no capítulo 4, que fala então sobre a mulher samaritana. Uma narrativa maravilhosa que vai ilustrar também um pouco desse tema que nós trouxemos aqui nessa manhã. Então, em João, capítulo 4, o verso 19, tem já uma narrativa mais direta ao ponto. Mas nós já conhecemos essa história da mulher samaritana, né? Um momento em que os discípulos se retiraram, ficou Jesus só, e ele se colocou perto, né, de um poço, e ele estava com sede. E eu até costumo dizer que não há relato, no relato que ele tomou dessa água, né? Apesar da necessidade física que Jesus estava tendo naquele momento, ele aproveitou aquele momento para entrar em contato com a mulher samaritana. O que significa esse termo samaritano, né? Justamente havia uma rixa muito grande, porque os samaritanos eram considerados judeus de segunda classe, que tinham se misturado já com outras nações. E eles então tinham uma rixa tão grande que de fato nós vemos já até em outras narrativas que quando Roma fazia algum mal para os de Samaria não tinha problema, eles achavam que era juízo de Deus sobre eles, tal, não estavam esquentando a cabeça. Mas quando era com eles, eles ficavam muito revoltados com o que Roma fazia e assim por diante. Então nós sabemos que isso tudo tem uma origem lá atrás da divisão do reino de Israel. Um lado continuou sendo chamado Israel e ficou com 10 tribos, e o outro lado o reino de Judá, que Benjamim se ligou também a ele. E essa divisão ocorreu o quê? Que o reino de Israel foi levado ao cativeiro assírio, já antes de Judá cair. E já desde o cativeiro assírio começou a mistura. Enquanto que o reino de Judá, quando vai para o cativeiro babilônico, apesar de terem alguns que abriram mão da sua religião, outros ficaram firmes e houve um retorno à sua terra e uma continuidade do sacerdócio com Esdras e Neemias, com uma continuidade daquela nação. Mas os samaritanos, eles tinham uma crença em alguns aspectos semelhantes, de modo que eles aceitavam, por exemplo, os 5 livros de Moisés e algum outro profeta, mas não era todos os livros que os judeus tinham. E nesse contato, Ellen White até comenta numa outra passagem que se Jesus
fizesse um favor para a mulher samaritana, não ia dar certo. Ela ia simplesmente ficar afugentada, ia tentar escapar da situação, não ia ter o intercâmbio. Mas aí Jesus sabiamente toma uma decisão. Ele fala o quê? Eu queria um pouco de água, você poderia me servir, né? E aí sim, ele pedindo um favor, ela viu, mas espera lá, esse homem é diferente. Ele não está com nenhum tipo de preconceito comigo. E aí poderia haver um preconceito duplo, né? Era lá dos samaritanos e era mulher. E de repente ele então começa a conversar e aí daqui a pouco não está falando mais da água, mas uma água espiritual, da graça, o Espírito Santo no coração. E dessa, se tomar, não vai ter sede novamente. E assim por diante vai essa narrativa, né? Mas é interessante que no verso 19, ela fala assim: disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Ele já tinha discernido, tinha acabado de discernir o que na vida dela? A questão do casamento, né? E ela falou o que, né? Ela falou que justamente ela não tinha marido. E aí Jesus respondeu o que? Olha, bem disseste, né? Já tivesse 5 e o que você tem agora não é seu. E aí, no verso 20, diz assim, olha a pergunta que ela faz para Jesus. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então aqui Jesus ele traz um outro aspecto dessa verdade, não apegado a uma parte física, onde eles continuariam aquela adoração em volta do templo, com sacrifício e coisas que estavam próximas a se findar tudo isso. Ao mesmo tempo, nós vemos que de alguma maneira Jesus apresenta uma superioridade dos judeus em relação aos samaritanos. E a razão é muito simples. De fato, os samaritanos estavam mais distantes da verdade, eles não aceitavam todos os profetas, como já foi comentado, tinham práticas errôneas, mas também Jesus falou outro detalhe: a salvação vem dos judeus. O que ele quis dizer com isso? Falando dele mesmo, o Messias que viria da tribo de Judá. Então tinha toda uma profecia que tinha que se cumprir, e tinha relação também com Jerusalém, de fato o lugar de adoração do povo de Deus. E aí vemos então, em relação a tudo isso, que apesar dele reconhecer que os judeus estavam numa condição melhor que os samaritanos, ele não direcionou para a igreja judaica ela, já preparou ela para aceitar a igreja cristã que estava sendo fundada naquele tempo. Vejamos a forma como Jesus vem trabalhando o assunto. E aqui no verso 25, então, diz assim: a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Quantas vezes nós vemos na Bíblia Jesus não sendo claro, ele não falando abertamente, e aqui ele, na hora, no ato, falou e Você fala o filho do homem. E aí então aqui no verso 27 continua: e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Veja só a falta de sensibilidade dos discípulos.
Eles não perceberam nada do que tinha ocorrido. Mas vamos mais agora. Verso 29. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Isso que é missionário, hein? No ato, imediato. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mais uma vez, a falta de sensibilidade dos discípulos. E Cristo, sempre condescendente com eles, explicando, sendo um professor didático, como se estivesse falando com criancinhas. Toda hora eles partiam para o lado temporal, físico, secular das coisas, e Cristo tinha que jogar eles falando: não, eu estou falando de algo espiritual com vocês, atentem para isso. Verso 33, verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Vemos aqui que Jesus aproveita aquele momento para dizer então de quantas almas tinham que ser trabalhadas ainda em favor do reino de Deus. E faltava muitas vezes o quê? Ceifeiros. É o que tem na narrativa final aqui, os versos 39 a 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aonde os discípulos não viam nenhum campo missionário a ser trabalhado, aonde acharam que não tinha ocorrido nada naquele contato de Cristo com aquela mulher, se abriu agora um campo missionário que, com 2 dias de trabalho, já várias pessoas creram e elas testemunhavam: não é só a sua palavra mais, agora nós estamos vendo por nós mesmos. Que maravilhoso essa leitura. Ellen White comenta sobre isso, falando do momento posterior. Olha os resultados, como eles são extensos. Atos dos Apóstolos, páginas 106 e 107. A mensageira do Senhor diz assim: a mensagem de Cristo à mulher samaritana, com quem ele falara junto ao poço de Jacó, tinha produzido fruto. Após ouvir suas palavras, a mulher tinha ido aos habitantes da cidade, dizendo: vinde, vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Eles foram com ela, ouviram Jesus e creram nele. Ansiosos por ouvir mais, suplicaram-lhe que permanecesse com eles. Por 2 dias ele se demorou com eles, e muitos mais creram nele por causa das suas palavras. Olha agora a narrativa que vem na continuação. E quando seus discípulos foram expulsos de Jerusalém, alguns encontraram seguro asilo em Samaria.
Os samaritanos receberam bem os mensageiros do Evangelho, e os judeus convertidos colheram preciosos frutos entre aqueles que uma vez foram seus mais fortes inimigos. O trabalho de Filipe em Samaria foi assinalado por grande sucesso, e assim encorajado mandou pedir auxílio em Jerusalém. Os apóstolos então perceberam mais amplamente o sentido das palavras de Cristo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como que passo a passo teve que se desdobrar as realidades eternas na mente daqueles primeiros cristãos. Vemos que aquilo que parecia algo ocasional, algo circunstancial, continuou seus efeitos. Nós, então, nos dias de hoje, devemos também sair no trabalho missionário, não sabendo que efeitos na eternidade se revelará. Não sabemos de onde virá o fruto, de que maneira, de que forma. Também os fracassos no trabalho missionário são lições preciosas. Tudo isso Deus deixa para nós, para que através dessas experiências o caráter seja refinado. Vemos então nessa narrativa que maneira maravilhosa como Deus já deixou preparado um lugar para aqueles irmãos que seriam perseguidos em Jerusalém, eles se refugiarem lá. Filipe então foi muito bem sucedido, usado pelo Espírito Santo tremendamente. Nós vemos aquela passagem que ele é levado até aquele homem etíope, que era um prosélito da fé judaica. E então ele não entendia quando lia a profecia em Isaías, falando daquele servo sofredor. Filipe disserra a verdade para ele. Ele então crê que Cristo, então, de fato, veio como Jesus de Nazaré. E então ele é batizado. Em seguida desse evento, o que ocorre com Filipe? Ele é arrebatado pelo Espírito Santo, levado a outra cidade, e lá ele continua. Preciosas promessas estão reservadas para nós também nesses últimos dias. Possamos tomar parte nisso com prazer. Eu gostaria de ler um último texto bíblico, antes de finalizarmos, um texto que nos consola e nos fortalece, que está em Hebreus, no capítulo 10, os versos 38 e 39. Então, nessa carta de Paulo aos Hebreus, o verso 38, inclusive, Paulo está citando uma passagem do Antigo Testamento, 10. Capítulo 10 de Hebreus, verso 38, é uma citação do Velho Testamento que Paulo ele traz, se não me engano, de Abacuque, nessa essa leitura, e depois o verso 39 ele complementa também com um comentário dele. Eu acho maravilhoso esse texto e que seja de base, de inspiração em nossa vida sempre. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Possamos meditar nisso. Sabemos que aquele que resistir até o fim, esse receberá a coroa da vida eterna. Se não resistir, outro estará no nosso lugar. Possamos meditar no estudo e sabendo que muitas vezes uma das falhas que nós cometemos é focar muito em nós mesmos. Quanto mais olharmos para Cristo e olhar para o próximo, mais força teremos. Possamos cumprir a lei no amor de Deus, sabendo que a lei se resume a isso.
uma adoração verdadeira, genuína, amorosa ao nosso Deus Criador, e também um amor genuíno, sem interesses pelo nosso semelhante. Possamos então aprender dessas lições que nós vimos hoje aqui, firmar nossa convicção no papel essencial da Igreja de Deus para a conclusão da obra neste mundo. Queremos apressar a vinda de Cristo? Tomemos parte nessa obra, que então sim estaremos fazendo uma boa obra. Estejamos firmados então numa igreja que prega a verdade, toda a verdade. Amém. Amém.